Olá, sejam bem-vindos todos ao nosso podcast do Mercado Imobiliário com Raquel Dombrowski. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui, nesse formato, porque estamos a uma distância muito grande, que eu sempre gosto da gente poder fazer ali presencialmente, né? Nós estamos com Alexandre de Araújo, que está hoje na Flórida, e nós vamos falar sobre um tema muito legal, que sempre chamou a atenção de todo mundo, que são os leilões nos Estados Unidos. E por incrível que pareça, é bem diferente do Brasil, bem diferente mesmo. E tem umas especificidades muito interessantes que o Alexandre vai compartilhar com a gente. Mas assim, eu sempre gosto, antes de começar o nosso bate-papo, de pedir para o Alexandre se apresentar e falar um pouquinho da história dele. Alexandre, conta quem é você, como é que você foi parar aí nos Estados Unidos e como você encontrou esse nicho de oportunidade. Bom, Raquel, obrigado pela oportunidade de estar compartilhando essas informações aí tão importantes e tão diferentes em relação ao Brasil. Eu sou de São Paulo, eu sou formado em administrador de empresa, trabalhei muitos anos na área de energia no Brasil, passei pela toda a área de energia, pelo gás GLP, gás natural e energia propriamente, e mercado livre de energia. E há 7 anos atrás, minha esposa resolveu querer morar fora do país. Eu falei, não, não vou, não quero ir. Mas como São Paulo realmente está complicado, muita violência, eu acabei revendo esses conceitos e topei a ideia de realmente me aventurar em outro país. E nós decidimos vir para os Estados Unidos. A princípio, a gente veio com visto de estudante, exatamente porque não sabia exatamente o que ia fazer, como era o processo, era totalmente diferente. E me aventurei, vim realmente como estudante e chegando aqui rapidamente, 6 meses depois, só para dar uma data, eu cheguei aqui em dezembro de 2018, fui estudar inglês, desde o começo, e 4, 5 meses depois que estava nos Estados Unidos, descobri que eu podia estar aplicando para um visto permanente, que seria o Green Card. E aí eu me deparei num momento que tinha acabado de chegar, não sabia nem se eu ia ficar, e eu ia aplicar para um visto de residência. Mas Deus sabe o que faz, está no caminho. É. Então, todo o meu processo para chegar até aqui foi muito rápido. Então, quando você percebe que as coisas estão acontecendo, você vê que tem um propósito por trás disso. E realmente isso aconteceu. Mas me fala um pouquinho, esse teu trabalho no Brasil de óleo e gás, você se formou em administração de empresas, então, e aí Correto. nisso, essa questão do óleo e gás, então, você sempre morou em São Paulo, você chegou a trabalhar alguma petroleira, alguma coisa assim, como que Não. foi? O foco, desde a área do gás até a energia, sempre foi de São Paulo. Eu sempre São Paulo. trabalhei, sempre atuei na área comercial de todas as empresas. E aí, até eu trabalhar na última, que foi consultoria em energia. Isso, então você já era alto executivo no Brasil, e Sim, resolveu deixar tudo para trás. É um passo bem grande, né? Você está sim, ali num auge, porque é diferente, você está, puxa vida, eu estou aqui sofrendo, trabalhando com construção sim. civil, ou trabalhando, e vou querer ganhar mais nos Estados Unidos, mas não, você tinha uma vida estabelecida, você já tinha um salário bom, estava tudo certo, e você realmente resolveu deixar tudo para poder começar uma vida nova, né? Eu acho que isso Correto. realmente é muito. Muito, muito em função da violência, né? Infelizmente, a minha saída principal foi muito dessa questão de violência. Eu trabalhava na Berrini, para quem conhece São Paulo, e morava no Ipiranga. Questão de 10 quilômetros, 11 quilômetros de distância, você levava 1h20 para chegar, e sempre com aquela sensação de medo em relação a São Paulo, motoqueiro, assalto, você via todo dia a mesma coisa. E chegou um momento que eu priorizei o que ela estava querendo, que era ter essa experiência também de morar fora. Não sabia se ia dar certo, não tinha planejamento nenhum, então poderia ter feito um planejamento, mas as coisas foram acontecendo muito rápido até chegar aqui nos Estados Unidos. E Você, voltando.
direto para qual cidade? Então, a primeira cidade que eu morei foi Los Angeles. Eu morava ao norte de Los Angeles e eu morei por 2 anos e meio em Los Angeles. Depois disso, a gente decidiu vir para a Flórida por questões também de mercado. Eu já estava olhando o mercado imobiliário, principalmente Flórida. E E Los foi Angeles foi escolha por quê? Teve alguma coisa especial que te levou lá? Teve porque o meu cunhado já morava em Los Angeles, então era como se você tivesse uma referência de alguém que já estava situado aqui no país para dar um apoio em relação a como tirar, por exemplo, uma carteira de habilitação, como contratar um aluguel já que você está chegando no país, como abrir conta. Então, esses inícios é importante você ter um apoio de alguém que já está morando, já facilita muito esse processo de você estar integralizado dentro da tua rotina, que você vai estar vivenciando todos os dias. Entendo. E aí, Los Angeles foi a escolha, mas lá realmente eu acredito que o custo de vida lá é bem mais alto que Flórida, né? E durante esse período de Los Angeles, você já começou a olhar o mercado imobiliário ou você estava trabalhando, nos Estados Unidos, ainda no Brasil? Não, né, as duas coisas, né? Quando eu saí do meu trabalho tradicional no Brasil e eu fui olhar o que eu poderia fazer, porque com o visto que eu estava, que era exatamente estudante, você não pode estar trabalhando nos Estados Unidos. Então, eu tinha uma opção, e a opção que eu tive naquele momento era trabalhar no mercado financeiro, através de trading no Brasil, que é um mercado que eu conhecia, e não era e aí para mim ficou mais fácil. Então, eu comprava muitas ações, vendia muitas ações, então eu fui me mantendo, sem precisar usar os recursos vindo do Brasil, através exatamente disso, dos trades que eu operava no Brasil. E, e depois disso, 6 meses depois, eu descobri que eu podia aplicar para o Green Card, e aí fui entender esse processo, como é que funcionava, e isso vem muito mais por causa do background que você tem, pelo seu currículo que você tem, e aí eu entrei num dilema, tipo, 6 meses nos Estados Unidos, aplico ou não aplico para o Green Card, né? Porque não era o meu objetivo de vida fazer essa imigração. Meu objetivo de vida era vir para cá, ficar uns 4 anos e sim, depois desse período, tomar uma decisão se realmente valia a pena ou não valia a pena ficar aqui no Brasil, nos Estados Unidos. E só que nesse meio do caminho, minha esposa veio grávida para cá. Então, quando ela veio grávida de 3 meses, então minha filha nasceu aqui, já é americana, aí muda um pouco essa questão de, falar assim, pô, ela já é americana, se eu conseguir esse green card, vai facilitar muito a vida de todo mundo. Mesmo que amanhã eu decida voltar para o Brasil e tendo green card, por exemplo, eu poderia depois de um tempo aplicar para a cidadania americana. Então, se ela decidisse lá na frente, que era muito, né, bebê, ficar nos Estados Unidos, eu poderia voltar para cá. Então, por esse motivo também, eu decidi aplicar para o Green Card, mesmo sabendo que tinha só 6 meses e não saberia nem se eu poderia ficar, se eu gostaria de ficar nos Estados Unidos ou não. Mas, de novo, Deus está no caminho e deu certo. Então, o Green Card, ele saiu em 9 meses. Você pegou o Green Card na época por habilidades especiais, então. Correto. Eu apliquei por um visto chamado EB2NW. Fiz através de advogado. Hoje está muito mais fácil essas informações. Na minha época, 7 anos atrás, não se falava muito desse tipo de visto. E, e hoje qualquer brasileiro, por exemplo, que está morando no Brasil, pode fazer essa aplicação via consulado, mas sempre direcionam fazer com advogado e consegue esperar todo esse processo no Brasil e se programar muito, muito mais do que eu me programei para vir para cá já com o Green Card, já estruturado, fazer essa transição de forma mais tranquila. É verdade, com certeza. Entendo. E aí, nesse período em Los Angeles, o que que te fez mudar para a Flórida? Tinha alguém na Flórida que te chamou, mostrou o mercado? Na realidade, de novo, eu ia abrir um negócio que não teria nada a ver com o mercado imobiliário,
eu ia abrir um body shop de carro, que seria uma funilaria para carro, porque tinha um amigo que já trabalhava com isso aqui, mas a intenção dessa funilaria não era ter um espaço físico para isso. Ia ser, na realidade, o Vans trabalhando diretamente para fazer isso nas casas das pessoas. Então, seria um body shopping, o que a gente chama de pequenos detail. Só que mão de obra é muito complicado aqui também nos Estados Unidos. E aí eu me vi no sentido de a dificuldade de contratar um pessoal especializado, e eu falei assim, eu não faço isso, eu não sei fazer isso. Então, se depender de mim para fazer isso, a empresa não vai para frente, eu dependo dessa mão de obra qualificada. E aí eu voltei um passo para trás. Voltei um passo para trás, mas eu já estava olhando o mercado imobiliário na Flórida. Então, eu estava estudando exatamente essas questões dos leilões, a questão do flip também, que é você comprar, reformar e vender. E isso me encantou. E aí eu comecei a estudar mais e mais e mais. E aí, quando eu já estava estabelecido aqui na Flórida, foi quando eu cheguei mesmo, eu já estava partindo para esse mercado. Eu falei, eu preciso entrar nesse mercado, eu preciso fazer uma pequena operação para entender se funciona, se não funciona, qual a rentabilidade, qual o período que envolve tudo isso para você poder fazer dinheiro aqui. Lá de Los Angeles, você já estava estudando Flórida. Já estava olhando o mercado da Flórida. Em Los Angeles, porque Los Angeles, o mercado imobiliário é também bem pujante lá, apesar de ser um Sim. pouco mais difícil porque é mais caro, né? Então é um pouco mais difícil de se inserir, mas também tem muita demanda. Qual que é a diferença do mercado de lá para cá? Bom, o mercado da Flórida é muito mais fácil de operar do que o mercado da Califórnia. Por quê? Primeiro, os valores são muito mais altos, então se você comparar o mesmo tipo de casa, por exemplo, vou contar naquela época, que agora eu não tenho os dados da Califórnia. Desculpa. Naquela época, você comprava uma casa na Califórnia, 3 dormitórios, 2 banheiros, 2 vagas de garagem, você pagava em torno de US$ 600 mil. A mesma casa, na Flórida, você pagava US$ 280 mil. Então, a diferença era muito grande. Aí você fala, vou entrar no investimento. E era uma casa ainda que precisaria fazer uma reforma. Não era uma casa totalmente nova, que a gente fala de new construction. Por esse motivo, pensando em investimento, se eu tivesse esse mesmo montante, poderia comprar 2 casas na Flórida. Então, eu falei, valeria já a pena usar esse investimento para isso, e colocar as casas para alugar, por exemplo. Então, você já estava rentabilizando em dólar, num investimento que se transformou em dois. Um aluguel na Califórnia era US$ 3.200 para esse mesmo imóvel. Na Flórida, US$ 1.900. Então, as diferenças eram muito grandes. E também uma outra questão era a questão imigratória nos Estados Unidos, né? Em função dos Estados Unidos ter os seus governos, um mais para o lado mais radical, o outro menos radical, começou a ter muita imigração de muita gente saindo, por exemplo, dos grandes centros, como Nova York, Califórnia, e indo para Texas, por exemplo, e muito Flórida. Então, muita gente migrou para a Flórida. O clima favorece bastante. Cada vez mais a gente tem problemas climáticos no mundo como um todo, mas os Estados Unidos sofrem muito também, porque cada vez mais está mais frio ao norte, e mais calor ao sul também. Então, existe aí uma migração natural, de repente, dos americanos terem 2 casas, uma mais ao norte e uma mais ao sul. Quando está frio extremo, eles descem para o sul, para aproveitar um clima mais ameno, e quando está muito quente no sul, eles voltam de novo para o norte para aproveitar esse clima que fica mais ameno. Então, é comum o americano ter 2 casas, principalmente quem mora ao norte, por exemplo, ter 2 casas. E olhando esse cenário, você entende que o real estate é muito forte nos Estados Unidos. Tudo gira muito em função disso. Então, a economia americana ela gira muito em função disso,
também em função dos próprios filhos. Por incrível que pareça, a migração, a mudança de residência aqui internamente em cada estado, ele gira muito em torno de onde você mora, quer dizer, do seu CEP, eu vou falar como CEP para quem, do brasileiro entender, se do zip code aqui. Então, você compra uma casa para você ter as melhores escolas. Quando aquela escola, não necessariamente todas as escolas envolvidas naquele bairro são as melhores, porque quando a criança vai crescendo, ela vai mudando também de graduação, e às vezes aquela escola específica não é tão boa naquela região. Aí faz com que os pais tenham que comprar uma outra casa, num outro endereço, para continuar aproveitando a estrutura de uma escola melhor. Então, a troca de casas aqui, normalmente a média americana é morar numa casa por 5 anos, 5, 6 anos na média. Então, você percebe que todo ano você tem um mercado aqui de troca de casa, reforma de casa, os problemas climáticos que temos aqui, né? Então, você tem furacão na região da Flórida, você tem muito frio no norte, você tem Califórnia, eu peguei terremotos na Califórnia, eu peguei 2 terremotos, um dos maiores que teve nos últimos anos, incêndio, muito incêndio também na Califórnia. Então você tem aí muito potencial de real estate nos Estados Unidos. Até porque as questões climáticas, muita destruição, né? E você tem que reformar tudo de novo, trocar tudo de novo. Então, Eu quem não tinha, trabalha na área... tinha Não, presente nesse é detalhe. contínuo. Não, é É, contínuo. Então, por exemplo, várias empresas americanas ou brasileiras que trabalham com isso sofreram esse ano na Flórida porque não teve furacão. Então, caiu a demanda em função de não ter um furacão. Não destruiu nada. não teve furacão esse ano. Exato. Eu acho que aquele furacão destruiu tanto o último que teve que a natureza falou, não, vou dar um tempo para esse pessoal, porque foi uma destruição absurda, absurda. E, Ainda e tá, ainda estão se recuperando ali na região de Tampa, né? Então, inclusive, tem muitas casas ainda que estão esperando receber seguro, exatamente para poder fazer essa reforma e entrar no mercado de novo. E toda a região, eu vou falar, Fora que o código de construção também, ele ficou mais rígido, né? Bem mais sim, rígido. Isso fez com que o custo das construções ficasse mais alto, e ainda as pessoas estão tentando se adaptar a essa questão desse custo todo de construção, né, de palafitas em certas regiões aí que inundou bastante, ou seja, não pode mais construir no nível, vai ter que fazer, a gente fala palafita, mas, né, é, parece que você está fazendo aquelas casas de ribeirinho, né, mas é mais ou menos correto. isso. Então, a gente vê que o custo aumentou bastante, ainda tem gente aí que não está muito ainda adequado a esse custo e ainda não conseguiu edificar novamente em certos terrenos, e até a construção civil está se adaptando a isso, porque o preço vai subir. Então, as pessoas acabam saindo, acho que da região onde o preço subiu, e indo para outras onde o preço permanece o mesmo, porque o código não mudou devido aos furacões. O mercado é muito interessante mesmo, e os Estados Unidos, quando você coloca um código de construção, esse código é realmente seguido, diferente do Brasil, que tem muita construção ainda sem seguir qualquer código, sem aprovação, e as prefeituras acabam que não fiscalizam tanto. E aí, quando você veio para cá, então, para a Flórida, lá de Los Angeles, qual lugar você escolheu para morar e para trabalhar? Como que foi essa escolha do lugar? Já tinha alguém que te chamou, conhecidos? Na realidade, a primeira decisão, eu falei para minha esposa, entra no Facebook, procura alguém brasileiro que mora na região de Tampa, porque eu ia abrir o primeiro negócio do Body Shopping em Tampa, na região de Tampa, então veja alguma coisa lá. E aí acabou que a gente conheceu uma brasileira que trabalha em banco, ela trabalha hoje no Citibank, só que ela fez o mesmo processo da gente, ela também veio da Califórnia, Hum. um ano antes da gente. Então ela tinha comprado uma casa
e ela decidiu, em função do filho, por causa das escolas, compraram a segunda casa. E essa casa ela não ia se fazer, ela ia alugar. Então a gente acabou conversando com ela e deu o tempo certinho da gente sair da Califórnia, alugar a casa dela, de uma maneira muito mais tranquila e ter uma referência que já era uma brasileira. Ela é casada com um americano, mas ela estava indo para um outro bairro para atender a necessidade do filho dela, que já estava um pouco mais velho, para poder estudar numa escola de nível A, por exemplo. Eu não tinha essa necessidade naquele momento, porque minha filha ainda era bebê, um ano e pouquinho, então eu não tinha essa preocupação em relação a isso. Mas a casa normal, casa super boa, um aluguel, como eu falei, muito mais barato do que a Califórnia, por exemplo. Então foi um primeiro lugar para me ambientar. Eu já tinha ouvido falar de Tampa, por exemplo, eu pesquisei sobre Tampa, o que estava acontecendo, o que poderia acontecer. Então foi um dos motivos também, olhando o mercado imobiliário, porque eu queria estar mais perto disso. Por que não Orlando, né? Porque pode até pensar, por que não Orlando, onde está todos os brasileiros do mundo, né? Porque primeiro eu também estava numa transição da língua, né? Então eu estava estudando, estudei por um ano e meio inglês direto, e aí eu queria não ficar num lugar que tivesse muito o português, para me forçar ainda a continuar no inglês. E, É, só para o pessoal entender, Orlando hoje tem uma das maiores comunidades brasileiras, são mais de 200 mil brasileiros em Orlando e região, né? sim, Metropolitana de Orlando. Então, realmente, a comunidade é muito forte. Tem bairros que acho que 60%, tipo Intergarden, é, é, 60% das crianças que estudam numa escola lá são brasileiras. Então, realmente, a comunidade é muito forte. E são então, brasileiros, muitos brasileiros como Alexandre, que não foram por necessidade de trabalho, mas por mudança de vida. Então, você vê muitos excelentes empresários brasileiros empreendendo com empresas maravilhosas aí na região de Orlando, que realmente foram para mudar de vida, mas já estruturados. então foi por esse motivo que eu acabei escolhendo a região de Brandon, que é muito próximo a Tampa, para ficar nesse eixo que fica perto de Orlando, está em Tampa, que é uma região que estava realmente revitalizando tudo, tem vários investimentos em Tampa, e aí eu já estava olhando o mercado de leilões, né? Ali eu já estava estudando o mercado de leilões, então só para dar um contexto geral, né, quais são os tipos de leilões que a gente pode encontrar, né? Você tem o leilão tradicional, o leilão de banco, que aqui a gente chama o leilão de foreclosure, onde o banco toma a propriedade por não pagamento das parcelas. Exatamente igual ao Brasil, nada diferente. Igual ao Brasil também, você pode ter problemas em relação a penhoras que podem ter na propriedade. Isso é uma coisa que não é comum no Brasil, é uma diferença que, por exemplo, se você é um prestador de serviço de cortar grama e o proprietário combina com você de te pagar e por algum motivo ele não te pagou, o prestador de serviço pode colocar um lien na propriedade. Então, ele pode colocar uma penhora na sua propriedade por não pagamento de um serviço. Mas assim, voltando, por exemplo, o que o Alexandre está falando, porque leilão no Brasil você tem o leilão judicial e o leilão extrajudicial. O leilão de banco aqui no Brasil normalmente, por exemplo, se eu financio esse imóvel que eu estou agora pela Caixa Econômica e não pago a parcela, eu normalmente financio por alienação fiduciária e o leilão é extrajudicial. Então, eu acredito que nos Estados Unidos seja a mesma coisa. Com relação a banco, o leilão também é extrajudicial, né, Alexandre? Aí. Sim, ele é extrajudicial, É, mas só que você pode carregar problemas de lien e por um prestador de serviço, o por prestador, exemplo, porque, que não é e aí comum no Brasil. aí para a gente voltar nesse negócio, nessa questão do Lean, porque aqui no Brasil, é só para as pessoas entenderem, sempre é bom a gente fazer essa referência. Aqui no Brasil, por exemplo, eu contratei o jardineiro, ou eu contratei, sei lá, paguei 20 mil uma reforma aqui na minha casa.
e eu não paguei esse contrato. Aqui no Brasil, ele tem que entrar com uma ação de cobrança, tá? No judiciário. Aí o judiciário vai consolidar a dívida, tá? Ou, dependendo do contrato, ele pode executar o contrato direto. Aí o judiciário vai fazer assim, vai me dar tempo de defesa, essa execução ou cobrança vai correr anos. Aí depois o judiciário vai lá e fala assim, ok, Raquel paga, Raquel não paga, daí ele vai penhorar o imóvel para ir para leilão. E nos Estados Unidos não precisa disso. Como funciona? Não, não precisa, mas só para entender a questão do foreclose, que seria essa execução do banco. O banco ele vai catar a propriedade, pegou a propriedade para ele, e vai vender ao mercado de novo. Pode ter problemas como esse do lien, de uma penhora? Sim. Só que esse lien, ele não precisa ser via judiciário para que tenha um problema na sua propriedade. Simples assim. Ele faz um form, vai no condado, que seria um município, registra que tem uma dívida em relação a isso, e na hora que o proprietário comprar isso no leilão, ele vai carregar essa dívida com ele para ser quitada. Mas Então, isso, mas antes de comprar no leilão, ele pode consultar. pode, tudo dá para consultar. Sim, ele pode participar antes de comprar no leilão do banco, consultar todos os links que estão pendentes naquela casa. Aliás, isso é primordial, fazer isso antes de estar comprando qualquer coisa em qualquer leilão. Mas fica muito claro que pode ter problemas de liens na propriedade. Inclusive, Uhum. liens, por exemplo, de água, de grama. Imagina a história da Flórida, é uma história que controla muito essa questão ambiental e boa convivência com as pessoas. É, ambiental Então, da jardinagem, sim, né, da sim, aparência, dá para dizer, do meio ambiente, não como a gente diz aqui, de meio ambiente, mas sim de tá sempre cortada a grama. Aqui no sim, Brasil, em tese, teria também, mas seria por parte do município a fiscalização, né? Ou também a parte de condominial, mas não tem a força como tem aí nos Estados Unidos. E só para a gente esclarecer o pessoal, porque quando você fala condado, muita gente fica. Nos Estados Unidos, você tem quatro níveis de jurisdição, diferente do Brasil, que é três. Você tem o federal, você tem o estadual, você tem o condado, que seria como se fosse uma região metropolitana e que pega a área rural também, e o município. Então, é um a mais, né, Alexandre? Alexandre, fala um pouco para nós da diferença aí para cá, porque aí não tem matrícula do imóvel no cartório. Tá? Porque aqui a gente vai no cartório e está tudo no cartório, só que o problema nosso é que nem tudo está no cartório, né? E como que sim. funciona aí essa questão de matrícula? Porque quando você está falando em leilão, é importante a gente saber isso. Se aqui a gente, em tese, iria no cartório, tudo que estaria no cartório seria os problemas do imóvel. E aí, Sim. aonde eu vou para ver se não tem cartório? Então, na realidade, você tem a figura aí das empresas especializadas em ver tudo que tem dentro da propriedade. Então, você faz um search, uma procura, dentro dessas empresas, você paga por esse serviço, e existe um número, como se fosse o número da matrícula, da propriedade, e com isso ele consegue buscar tudo que pode estar pendente nessa propriedade. Então, por exemplo, a questão que eu falei da grama. Da grama, quem é responsável isso dentro dos municípios, que seriam os condados, seria o Code Enforcement. Ele que é responsável por fazer essa fiscalização. E pode ter uma penhora lá dentro, que se você pesquisar dentro do seu IPTU, talvez lá não apareça. Então, são entidades diferentes que essa empresa especializada pesquisa tudo de uma vez só. Então, você paga para fazer esse search. Algumas informações são públicas, dá para você pesquisar, mas algumas não são tão públicas assim. Quer dizer, tem um caminho mais árduo para você percorrer. Você vai ter que, de repente, ir lá pessoalmente, porque muitos municípios não têm o serviço online, outros demoram para responder. Então, é um processo, mas é super factível de você ter todas as informações antes de você tomar a decisão de comprar um imóvel.
Então, quando você está buscando um leilão de foreclosing é quando é do banco, né? Correto. Então, quando você achou um imóvel, leilão, foreclosing, antes você vai seria a Title Company que faria isso ou não? Outra companhia? A Title Company faz, que seria equivalente ao nosso cartório no Brasil, faz também, porque ou ela tem dentro dela, né, um serviço de search, um serviço de procura desses problemas, ou ela contrata uma empresa terceira. Às vezes, a Title Company, ela só executa o processo. Então, às vezes, ela não tem esse serviço atrelado, mas ela pode ou indicar, ou, se ela tiver serviço interno, ela incorpora esse serviço. E quando você contrata uma empresa específica de search, de busca. Correto, Não, correto, não necessariamente a Title Company, porque a Title Company seria o nosso cartório notarial, né? Seria como correto. se fosse o notarial. E então você tem que fazer esse search que você prefere ter alguém que faça isso do que você mesmo entrar na internet e fazer a busca. Você acha que Tudo, não tudo consegue? depende. Não, dá para fazer, então. Muita coisa você consegue. Mas é questão de tempo e velocidade do teu negócio. E o leilão também, ele tem um prazo aí que ele vai estar colocando e muitos podem ser recuperados antes disso tudo, né? Então, a tua velocidade de pesquisa faz com que você ganhe oportunidades à frente para você tomar suas melhores decisões do filtro que você está fazendo numa gama de propriedades que estão indo ao leilão. Porque não só fazer esse search, é bom você, de repente, também tentar visitar o local, para ver se a propriedade existe também. Já aconteceu de propriedades não estarem mais lá, forem demolidas, por exemplo. Você procura no Não, Google, a propriedade está lá, na foto do Google, mas não é que você chega fisicamente e não tem mais nada. E cara, a pessoa compra no leilão uma coisa que ela viu no Google que tinha uma casa e pagou por um valor que tinha uma casa, chegou na hora e não tinha nada. Era um terreno. Então ele não, pagou caro num imóvel que não tinha mais nada. E é muito claro, porque todos os leilões, seja ele qual tipo for, eles deixam muito claro, você está comprando no estado que está. E o estado que está pode ser qualquer coisa. pode ser qualquer coisa. E nesses leilões de foreclosing, você não pode entrar no imóvel. Aqui no Brasil, normalmente também não. Os leilões da Não, Caixa. Você no tem que foreclose, no primeiro leilão do foreclose, não. Mas tem um que você ainda consegue visitar. Aí eu vou explicar o próximo na frente. é, Você em tem, eu vou mudar do tema do foreclose, aí eu vou falar de um outro tipo de leilão, que é o leilão de tax lien. Isso taxing. não é Uhum. muito conhecido também, mas o leilão de tax lien, você não está comprando a propriedade. Você está comprando o direito de receber juros. Então, você paga uma dívida de um proprietário que, por exemplo, não pagou o IPTU. Então, você entra num leilão, também do condado, e vão dar um exemplo. O proprietário não pagou IPTU de US$ 1.000. Ok. Vai estar atrelado no condado, vou dar um exemplo da Flórida. Na Flórida, você pode pagar uma dívida e receber 18% em relação ao valor corrigido, ou até 0%. Então, o leilão vai de 18 a 0. Ele começa em 18 e pode ir a 0. Mas tem um pênalti de 5%. Então, o investidor pode receber, no mínimo, 5% se ele colocar o bid zero. Então, ele pagou US$ 1.000, zero, ele vai receber 1.000 mais 5%. Então, esse investidor, ele não está preocupado em ficar com o imóvel. Ele está preocupado em receber juros. Então, ele está investindo em juros. Ele está pagando uma dívida para receber juros. Quando que ele vai receber isso? Quando o proprietário pagar o IPTU dele, ele recebe esses juros de volta. Isso é feito, por exemplo, para todos os condados dos Estados Unidos inteiro. Eu estou falando de 3.000 condados. Então, é um cenário gigantesco que envolve isso tudo. Por que é feito esse tax lien? A grande pergunta. Porque os municípios precisam de dinheiro para poder custear escola, policiamento,
e toda a infraestrutura de cada município. Então, ao invés de ele pegar, vamos falar que tem uma inadimplência gigante, ele vai pegar dinheiro emprestado do governo federal para fazer isso, ele não faz isso. Ele coloca uma penhora na sua propriedade, que é o lien, e ele vende esse lien a mercado. Ele vende esse lien a investidor, que está querendo receber juros. Então, por exemplo, eu tenho uma propriedade aí, não paguei IPTU. Aí o município vai lá e fala assim, olha, o Alexandre não pagou IPTU e eu preciso desse dinheiro do IPTU dele. A Raquel vai lá, paga esse IPTU para o Alexandre, só que o Alexandre continua devendo. Aí, o dia que o Alexandre pagar ou o dia que vender a propriedade do Alexandre e quitar? Porque O pode o dia, que Alexandre o nunca o pagar, dia, né? que o o dia que o Alexandre pagar o IPTU dele, a Raquel vai receber US$ 1.000 mais os juros. E se o Alexandre nunca pagar o IPTU? Daí vai, o imóvel vai a leilão. Boa pergunta. Aí, esse tax lien, se o proprietário não pagar por 2 anos, o seu lien, o seu direito, então isso está atrelado à propriedade, né? Porque isso está com garantia em relação à propriedade, que é uma segurança que eu, como investidor, tenho. Então, passou 2 anos, eu posso executar essa propriedade. Então, eu faço um processo que também chama foreclosing, mas não tem nada a ver com banco, e eu levo essa propriedade a leilão. Então, eu entro com pedido, com form dentro do município, dizendo: olha, essa propriedade eu paguei esse imposto para vocês, quero receber meus juros, mas o proprietário não pagou. Então, eu quero que vocês façam um leilão dessa propriedade para que eu receba meu dinheiro de volta. Simples assim. E aí tem um custo para poder fazer esse processo. Você vai ter que fazer um search de todos os certificados que estão envolvidos nisso. Então, eu, como investidor, eu vou ter que fazer essa pesquisa. Aí sim vai entrar em custo exatamente esse processo. Mas esse gasto que eu estou tendo para fazer esse processo, para levar essa propriedade de leilão, volta para mim depois. Então é importante frisar isso, que você não vai perder dinheiro. Então, se você gastou lá US$ 1.000 no início e gastou mais US$ 2.000, por exemplo, para poder levar essa propriedade para leilão, você vai receber US$ 1.000 mais 5% e mais esses US$ 2.000 que você teve que gastar, por exemplo, para levar essa propriedade para leilão. Isso, na Flórida, ele começa com tax lien e depois ele vira um tax deed, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Então, a vantagem é, para cálculo de leilão, por quanto que vai essa propriedade que eu acabei de falar? Ela vai por US$ 1.000 mais 5% mais os 2.000. Então, ela vai ter US$ 3.000, que é o open bid dessa propriedade, mais os 5% que vai ser calculado em cima dos mil. E se a arrematação dessa propriedade for acima dos US$ 3.000, que a gente está dando como base, eu vou receber meu dinheiro de volta. Sim, e o proprietário fica com, porque se a propriedade vale 100 mil e o leilão era de 5.000, 5.000 vai para pagar a dívida e 95 volta para o proprietário, que é o valor do imóvel, né? Exato. É, Só que mesmo os 95 seria o excedente em relação à dívida dele. isso. O proprietário ele tem que entrar com um processo para poder reaver esse dinheiro também. Por quê? Porque esse dinheiro fica preso dentro do condado, dentro do município, para ver se não tem mais nenhuma outra dívida alienada a isso. Outra Uhum. dívida que eu falo, por exemplo, de imposto até federal. Então, se ele deve alguma coisa federal, primeiro vem as camadas de Uhum. prioridade para receber esse dinheiro, e, e se de repente não tiver mais nada, ele vai receber a diferença. Então, provavelmente ele tem que apresentar todas as certidões, né, negativas, para ele poder receber esse dinheiro. Porque se ele não tiver certidão negativa federal, ele não recebe o dinheiro até quitar a dívida com o governo ou o dinheiro quita. Seria Não mais ou menos isso. Na verdade, não. Ele preenche um formulário administrativo pleiteando o dinheiro dele da diferença de volta. Só que, em muitos casos,
ele não precisa apresentar certidão nenhuma disso. Por quê? Porque o órgão federal que tem que ver que uma propriedade dessa foi a leilão e, e verificar se ele tem direito sobre isso. É Hum, diferente. Aqui é diferente. Então, o órgão federal que tem que se manifestar em relação a essa venda, dizendo: olha, eu tenho aí US$ 50.000 que eu tenho a reaver dessa propriedade. E aí pois sim, é, mas não é complicado, porque como é que o órgão federal vai dar conta de ofício olhar tudo isso, né? ou então, essa é o grande segredo de muita gente que está ganhando dinheiro com isso. Porque Hum, é, não, eu, na minha opinião, olhando, já estou nesse mercado há 5 anos, nunca vi, nunca vi o órgão federal, que é o IRS, ele entrar com pedido para reaver uma propriedade, para ele poder tomar como posse ou leiloar ou pegar o dinheiro dessa diferença, por exemplo. Nunca vi. pois Mas pode acontecer, está dentro da regra. tá dentro da regra, mas ele vai ter um prazo para isso. Se ele não fizer isso, aí o dinheiro vai para o proprietário. Correto. 120 dias ele tem esse prazo para se manifestar. Então, o proprietário tem que esperar 120 dias para poder receber esse dinheiro. Não necessariamente, ele pode fazer o pedido antes, só que aí corre o prazo do IRS ter que correr com para verificar se ele tem direito ou não sobre aquilo. É Entendeu? bem confuso. Porque tem o estadual também, então, na verdade, o proprietário não precisa apresentar nada, ele só faz o requerimento, passado o prazo, se nenhum dos órgãos pedir, aí ele consegue reaver isso aí. E se Perfeito. tiver algum lien, aí esse lien vai bloquear também esse dinheiro, né? Correto. Porque daí o Exatamente. lien é mais fácil, porque o lien, ele é feito direto no condado. Correto. Quando o lien é feito no condado, porque assim, como o condado é como se fosse um município, e no condado é que ficam as matrículas, né? Então, tudo é averbado no condado. É como se, ao invés de eu ter matrícula aqui no Brasil, os municípios têm, cada um tem o seu cadastro do imóvel. É como se a matrícula fosse, por exemplo, aqui a gente fala em Curitiba, a guia amarela do terreno, né? Tem muita gente que ainda fala guia amarela, fala o zoneamento lá, aquele documento que você emite da inscrição imobiliária, como se aquilo fosse a matrícula. Só que o Correto. nosso problema, que não dá para fazer isso no Brasil, é que a gente não tem o chamado condado, que tem nos Estados Unidos, nós só temos o município. E se não tiver o cartório de registro de imóveis, como fica o imóvel rural, né? Porque o imóvel rural aqui, ele pertence à União, ele só tem o cadastro do INCRA, ele não tem cadastro municipal. Então, por isso que tem que ter o cartório, que o cartório ele pega o município e registra tanto o rural quanto o urbano. Senão os municípios teriam que ter cadastro das áreas rurais também, que fica essa brecha aqui, que é a diferença entre o condado e o município aí. E, por exemplo, o Alexandre, ele está no município Hernando de County. qual que é o condado? Hernando County. Hernando County é o condado e o município é Tampa, né? Você vê como é. Você está em Tampa, não, você está perto de Tampa, né? Na realidade, Hernando County, Tampa é a cidade mais conhecida, né? Hernando County pertence ao estado da Flórida. Isso, mas Então, qual é o município que você está aí, a cidade? Hernando County. Hernando County. Ah, não, espera aí um pouquinho. Hernando County seria um global. Um município interno seria Spring Hill. Isso, o Alexandre está em Spring Hill, que fica em Hernando County, que é Perfeito. perto do município de Tampa. Então, Correto. é que nem, por exemplo, Orlando fica em Orange County, que vários municípios ali ficam dentro do mesmo condado que fica dentro da Flórida, né? Exato. E quando você vai fazer sempre o processo de leilão, ele fica no condado e não no município, né? Exato. Exato. Exatamente. E aí o condado, ele vê também a questão de dívidas municipais, estaduais e tudo mais. Então, a gente passou por dois tipos agora, né? O foreclosing e o lien. Então, Correto. não, o lien, como que é o nome desse último? Até eu tô Lynn. perdido. Lien Lynn. mesmo. Tax Lynn. É tax lien, o tax lien. Então, o tax lien é o seguinte: se você falar para Alexandre assim, Alexandre, eu quero pôr o dinheiro nos Estados Unidos para render, mas não queria colocar no banco, porque o banco está pagando 4,5. Não tem uma coisa que rende mais? O Alexandre vai falar assim: olha, tem uma coisa que rende mais e é muito seguro.
tax lien. Aí o Alexandre vai lá, faz uma pesquisa, vê o que está saindo, né, de tax lien, e pode conectar você a esse tax lien, e aí o leilão do tax lien é o que o Alexandre falou, começa no 18, e se tem pessoas interessadas, por exemplo, se ninguém está interessado, ele vai conseguir um tax lien para você a 18% ao ano. Só que como tem muita gente brigando, né, Alexandre, acaba, não, eu pago 17, eu quero 17, não, eu faço para você por 16, né? Quando você vê, qual que é a média que você tem conseguido hoje para os seus clientes de tax lien? Normalmente você encontra oportunidades em torno de uns 10%. Essa 10%. normalmente é a média que você acaba encontrando. Mas também, por exemplo, no próprio processo do tax lien, quando não é arrematado em leilão, isso, isso vai para uma lista depois de leilão. E quando ninguém deu bid de porcentagem dentro desse processo, qualquer propriedade comprada depois do leilão, já é 18%. Então, você Hum, já vai receber 18% sobre o seu investimento em qualquer propriedade, qualquer lien comprado depois do leilão, ou seja, ninguém se interessou pelo leilão. correto? O leilão Aí deu. precisa entender de novo. Quando a gente fala na pesquisa da propriedade em si, tem que tomar um certo cuidado, por quê? Porque você está analisando já a propriedade, não é simplesmente o valor que você está pagando ali no lien versus o quanto você vai receber de juros. Porque às vezes você fala assim, tem lien de US$ 50 para receber 18%. Tá, mas esses US$ 50 que você está pagando, que parece que é pouco, que propriedade que é isso? O que que é isso? Que imóvel está atrelado a isso? Isso é a grande chave disso tudo. Porque se você pegar um imóvel que ele não vale nada, ele é pequenininho, o quanto você vai gastar para poder fazer o foreclose dele depois, se o proprietário não está pagando, com certeza você vai ter que fazer um foreclose disso aí. Você vai ter que tentar vender ele lá no tax deed para receber o dinheiro de volta. Mas só que chegar lá, por exemplo, se não for boa, ninguém comprar, o que que vai acontecer? Você vai ficar com a propriedade pelo valor da dívida. Que isso Hum, também tem um benefício em relação a isso, mas tem um problema, que é isso que eu estou colocando. Se a propriedade for muito boa, você pode ficar com essa propriedade lá no final, se ninguém arrematar, pelo valor da dívida que você tinha. Mas você pode ter um problema se a propriedade não vale nada e ninguém comprar num leilão sequente, que é o leilão que eu vou falar agora. por exemplo, no caso, tem muita propriedade, especialmente em Orlando, que no fim acabou ficando como área úmida, né? Como é que é? Inundado? Tem muita propriedade em área úmida. Wetland. E o wetland, exatamente. E aí, o que que acontece? O cara tem lá um wetland, aí ele fala assim, quer saber? Eu não vou mais pagar IPTU desse negócio aí, porque eu não posso fazer nada. Aí, quando você vê, vai vai para um Lintex. Aí, poxa, 18%. Aí você vai lá, paga, quando vê, vai para leilão, quem que vai comprar uma área úmida, né? Eu já vi muito terreno encravado também, terreno encravado, não tem acesso. Então, eu entendo, esses são os cuidados que você tem que tomar, porque aí você vai ficar com uma área úmida e vai fazer o quê? Né? Mais ou menos nesse sentido. O que a gente Legal, faz aqui é exatamente mitigar risco. Eu isso. ajudo investidores a mitigar risco. Quem procura muito tax lien? Investidores de fundos, que operam com fundos. Eles gostam muito de operar com tax lien, porque eles não estão querendo a propriedade. A propriedade, se por acaso vier para eles pelo proprietário não pagar o imposto, eles executarem e vai para o tax deed e ninguém comprar isso, aí é um plus. Eles entendem isso, o imóvel depois como um plus. Mas, por outro lado, eles entendem também que a garantia do recebimento dos juros aportado em relação ao pagamento dessa dívida está atrelado ao imóvel. Então, dá uma garantia em relação a isso. Então, fundos de investimento gostam de operar muito no tax lien. Porque tem estados americanos, por exemplo, que paga 34% de juros. Aí é uma briga de cachorro grande, que aí você pega todos os bancos, grandes fundos, operando em alguns estados especificamente para isso. Mas É,
Só que você fala assim, eles vão ganhar 34%? Não, porque a concorrência é muito grande, Eu ia mas falar, se os juros americanos hoje está em 6%, qualquer juros que ele conseguir acima disso, 7%, 7,5%, ele já está financiando todo o mercado como um todo. Porque ele é, está rentabilizando, deixando meu dinheiro aplicado numa poupança, 5% e recebe 2%. É exato. muito dinheiro, né? 2% aqui é muito dinheiro. E quanto melhor a propriedade, mais você vai ter a concorrência e mais a taxa vai acabar baixando. Quanto pior a propriedade, maior a taxa, porque não tem ninguém interessado vendo a garantia. E para o município é melhor fazer isso, porque se o proprietário ainda assim não pagar, ele não vai ter o trabalho de levar a leilão. Quem vai levar a leilão é quem comprou a dívida. Então, Correto? ele fica tranquilo, não é? Ele não precisa pesquisar nada, ele não precisa fazer nada. Realmente, o americano, ele consegue enxergar longe. Porque aqui no Brasil, para os municípios executarem as dívidas, é bem complexo, né? Tanto que tem É, o, várias o, instituições só para isso. o governo trabalha como se fosse uma empresa. É, Então, ele olha exatamente o problema, ele transfere o problema para o investidor, mas ele garante também para o investidor o retorno sobre isso. é, Então, fica bom para todos os lados, porque o governo não precisa gastar $1 sequer para poder fazer toda a pesquisa e colocar isso dentro de uma dívida estruturada para mandar para leilão, mas ele consegue ter todas as informações, juntar, colocar o valor certo e leiloar a propriedade. Para ele é ótimo, porque ele está recebendo, é, é, pagando todo mundo, os investidores ficam felizes, continuam comprando essas dívidas, ele tem o dinheiro para continuar fomentando a estrutura que ele precisa, e os investidores também, que adquirindo essas propriedades também depois, podem fazer upgrades nessas propriedades, colocando construções em cima dela. E aí ele recebe PTU de novo nessas propriedades. Então, é um mecanismo sem fim. Só para ter uma muito, ideia de mercado de leilão, em 2023, 2024, esse mercado girou em torno de US$ 2 bilhões. nossa, Então, é um mercado, de novo, pujante. Muitos não conhecem ainda sobre isso, como no Brasil também, que estourou a questão de leilões nos últimos anos também. Mas aqui é uma frequência, mas muitos americanos não sabem sobre isso. Você é, pergunta para americanos e corretores de imóveis, eles não sabem sobre isso ou não querem entender sobre isso, porque é, eles trabalham muito mais no âmbito fácil, né, de trabalho, o imóvel certinho, já regularizado, do que trabalhar nesse meandro disso tudo. Mas tem grandes oportunidades nesse meio também, né? o americano é meio focado, né? Tipo, eu faço isso, ele faz só isso. Tanto que o corretor americano, ele é só corretor. Se você for perguntar para ele de financiamento, fala, olha, vai falar. A gente que tem mania de entender tudo, quando pega um cliente, o cliente não quer pagar pro agente financiador, ele quer que o corretor faça o financiamento, ele quer que o corretor junte as certidões, ele quer que o corretor corra atrás do cartório. Então, acaba que você o pensamento é diferente, né? Então, quem se especializa em leilão fica só focado nessa parte de leilão. E então a gente passou por 2 leilões. Vamos para o próximo ali. Qual que é a próxima modalidade que você gosta de trabalhar? O terceiro é o tax deed, que exatamente passou É pelo certificado do tax lien e virou um tax deed. Nesse momento, o investidor está comprando a propriedade. a propriedade. A Exato, propriedade originada de uma dívida tributária. perfeito, Sempre que for tax deed, é uma dívida tributária. perfeito. É uma dívida tributária. Então, ele vai no leilão, e esse leilão ele é feito judicialmente ou extrajudicial? Ele é feito por plataformas, pode ser online ou presencial, mas é feito por extrajudicial também. Judicial. Então, passa por todo o condado, toda a estrutura jurídica, para que essa propriedade seja leiloada. Lembra que, no passo atrás, naquelas pesquisas, tudo isso, para ser executado, para virar esse tax deed, o governo já tem todo o dinheiro para fazer as publicações, isso em ofício,
tentar contactar os proprietários, dizendo que essa propriedade está sendo indo a leilão. Fisicamente, eles colocam avisos diretamente na propriedade, se for uma casa, por exemplo, Mas mas isso, quem está fazendo isso é o leiloeiro. não, quem faz isso aí é o governo. Só que o governo contratou uma empresa para fazer isso, para colocar o papel, por exemplo, na porta da pessoa, por exemplo. Mas Não está é, dentro do custo anterior. Está dentro do custo da pessoa que executou essa propriedade. Entendeu? entendi. Então não é o leiloeiro, porque no Não. Brasil existe o leilão judicial e existem os leiloeiros, né? Que são Tá. os leiloeiros. Que eu acho que eles devem ter uma autorização para funcionar como leiloeiro. Então, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, quando faz os leilões dela, ela mesma faz pela plataforma dela, mas normalmente, se você tem uma alienação fiduciária à tua empresa, ela usa um leiloeiro, que a gente chama, né? E o leiloeiro é que faz todas as intimações. Então, nesse caso, quem faz é o próprio município. Ele já tem o setor É, dele de leilões e ele que faz todas as intimações. Não é necessário contratar um leiloeiro. É pelo não, na município. realidade, o município encarrega de tudo esse processo, das notificações todas, porque ele precisa provar que foi feito da maneira correta, essa propriedade indo para leilão. Então, não pode ser uma coisa terceirizada. Agora, o serviço específico, se for um leilão online, aí sim é uma empresa terceirizada, mas também, com certeza, atrelado a toda a questão jurídica por trás disso, né? Esse compliance todo jurídico por trás, para que ele faça o processo simplesmente. Só que uma coisa interessante essa plataforma, por exemplo, no Brasil, você falou da questão do leiloeiro. Ele te cobra 5% a mais lá no, sei lá, no final do leilão. No caso do leilão online aqui, por exemplo, ou presencial, não tem 5% a mais. Você, na realidade, você pagou aquilo online, vou dar um exemplo online, você vai pagar só as taxas em referente ao processo administrativo para você receber o documento no endereço que você informou. Simples assim. Então, é só para documentar que aquilo está indo. Uma taxa, sei lá, US$ 10. Está indo para registro dentro do County. US$ 15. É para registro lá no Code Enforcement, que tinha um link lá, por exemplo. Então, essas questões, eu vou te dar um exemplo. Uma propriedade de US$ 17.000, comprar em leilão. Vou dar um exemplo real. US$ 17.000. Quanto que foi gasto de taxa de emolumentos para que eu receba isso no meu nome? No máximo US$ 250. Caramba. Então, Então, se paguei eu o 17 no leilão fixo e US$ 250 no máximo, tô chutando no máximo, é o valor que vai estar para você pagar no total dos 17. Simples assim. então, se eu quiser saber um leilão de tax deed, eu vou no site do condado. Correto. Então, tá lá no site do condado. Se eu quiser saber o leilão de banco, tá no site do banco. Provavelmente o banco está fazendo esse tipo de leilão. Aí precisa ver se eles estão terceirizando esse mesmo tipo de serviço, que acontece também, Uhum. ou não. Então Ou não, depende de cada banco que depende de cada tenha, banco. né? E o TaxLien também é no site do condado, né? O TaxLink também é uma empresa terceirizada que faz esse tipo de trabalho. Também. Eu teria que entrar no site dessa empresa terceirizada. Mas Correto. nos Estados Unidos tem aplicativo para tudo. Provavelmente deve ter um aplicativo que reúne todos os leilões e você fica sabendo de tudo, né? Você consegue saber tudo que tem, sim. Exatamente, Consegue. porque nos Estados Unidos é incrível, assim, tem startup de tudo, né? Startup de propriedade, startup disso, startup daquilo, provavelmente deve ter as startups de leilão, aqui no Brasil também, eu tenho sites que reúnem todos os leilões do Brasil inteiro, eles ficam fazendo buscas, e aí eles reúnem mas assim, a estrutura é essa, e você veja que interessante, tudo que a gente falou são leilões extrajudiciais, e porque os Estados Unidos ele evita muito o judicial pelo custo, né? Porque o custo Correto. judicial é muito alto. Então, você veja que você tem o leilão do banco, que é extrajudicial, que tem empresas que fazem essa parte terceirizada de leilões para eles, tem o leilão do governo,
E como que funciona o leilão judicial? Você já participou de algum, ou é difícil você achar? Porque, Normalmente, então, os leilões judicial é muito feito diretamente no Caune mesmo, diretamente. Aí é no, muito mais presencial. mais presencial. É, por quê? Porque o juiz está lá determinando que aquela propriedade vai para leilão por algum motivo. Só que Uhum, quando mesmo, vou te dar um exemplo, vai, divórcio, né? E o juiz falou assim, ó, essa propriedade tem que ir para leilão para que vocês possam dividir o bem. Isso uhum, acontece. Mesmo assim, é contratada uma empresa especializada para fazer uma avaliação daquela propriedade para ver o valor real de mercado, uhum, e depois essa propriedade vai para esse tipo de leilão específico, esse tipo. Que daí e, é o e leilão judicial. judicial. E aí tem lá a informação de qual tipo de leilão que é esse, para a pessoa ter ciência do que está comprando também. Mas, tá, de novo, está comprando já sabendo que tem todo o processo atrelado a isso. É. Ah, outro detalhe. Ah, essa propriedade ela pode ter um financiamento atrelado? Ela pode ter um financiamento atrelado. Ah, como é que funciona esse financiamento atrelado do banco, por exemplo? Ah, isso é pago na hora que o cara deu o leilão. Então, ele pagou US$ 13.000, tinha uma dívida de US$ 100.000 de financiamento, paga-se tudo isso, a diferença reparte na proporção que foi determinada pelo juiz para o marido e para a mulher. Para o Ou marido, para para e leilão de, por exemplo, eu sou o jardineiro e você não me pagou, eu coloquei um DID na sua um link. propriedade. Colocou um Um, link. não, estou ficando louco, um lien. Aí, Isso. esse tipo de leilão por lien na propriedade também chega a ser alguma oportunidade? Como que isso tem, como que se trata esse tipo de leilão? Então, o jardineiro que colocou um lien na propriedade, por exemplo, querendo, ele não vai, essa propriedade não vai para leilão por causa desse lien. O lien, voltando, é por causa do IPTU, lembra? Uhum, lembro. Só Então, que, só que hum, na hora que essa propriedade for executada no mercado, como tax deed, porque ela tem que virar um tax deed no caso da Flórida, tá, ela começa com tax lien e vira um tax deed final. Quando ela tá, faz isso, pode ter um lien ainda, que é o que eu falei, por causa do jardineiro. Aí entendi. você vai ter que liquidar A essa dívida. dívida com o jardineiro. E é interessante, porque esse lien do jardineiro também funciona se eu for vender a propriedade, tiver um Correto, lien, aí o cartório vai ter que pagar esse lien antes de transferir o dinheiro para mim. Então, correto. e se eu, por exemplo, se o jardineiro nunca receber essa dívida, ele provavelmente vai ter que entrar na justiça para a justiça mandar leilão. Ah, entendi. Não é o Correto, link, entendi. Não é como se fosse uma penhora. É só é como se eu fosse no cartório de registro e dissesse assim, ó, cartório, só anota aí que o cara me deve. isso Só aí. anota, só anota. É, que aqui no Brasil isso não é possível, né? Você só pode Não, anotar coisas na matrícula se o juiz determinar. Olha que legal. Nossa, mas esse. aí o bom disso tudo, né, que assim, primeiro que qualquer prestador de serviço fica garantido que vai receber o dinheiro dele de volta. Porque em algum momento, na hora que a pessoa for tentar vender a casa, que é o que você está falando, vai ter que ser pago essa dívida. Ou o proprietário vai ter que justificar, contratar um advogado para dizer, não, eu não devo para ele. Ah, por quê? Por causa disso, disso, disso. Aí é um processo exatamente jurídico. Mas aí as duas partes vão ter que se conversar e às vezes a dívida é tão pouca que o cara fala assim, meu, tira logo isso daí, elimina e vende a propriedade. Entendeu? Interessante, bem diferente. Nossa, foi muito bom esse bate-papo, porque assim, é bem diferente do Brasil e a gente pode encontrar bastante oportunidade. Eu acredito que até deve ser mais seguro investir em leilão nos Estados Unidos, porque no Brasil ainda a gente tem bastante problema com o cartório de registro de matrículas, que não tem todas as dívidas ali, e acaba que depende do leilão, se for judicial, ok, você acaba que elimina todas as dívidas que não estão lá no edital, Sim. descritas, né? Mas se for extrajudicial, você pode realmente ser surpreendido com muitas questões. Adorei saber do Tax Lien, achei incrível, acho que é uma oportunidade bem legal. E Alexandre,
Fala para a gente, bom, vai estar ali na descrição do vídeo também as redes sociais do Alexandre, mas você tem Instagram, como que você trabalha? Como que você divulga o teu negócio? Hoje, a gente tem um grupo, né? Esse grupo envolve várias frentes. Então, a gente tem o grupo principal para pegar todas as informações de cada pedacinho que eu falei. Você tem a AGT Companies, então www.agtcompanies. Tem no Instagram também como AGT Companies, é fácil. E ali você consegue entender exatamente o que a gente entrega, que é do começo ao fim, desde uma abertura da empresa aqui nos Estados Unidos até propriamente você comprar uma propriedade através do tax lien, do tax deed, reformar essa propriedade também, então tem uma empresa específica para isso, dentro do grupo, e até a construção de casas novas em função disso. Porque olhando todo esse cenário, imagina você comprar uma propriedade a leilão com valor de imóvel descontado em relação ao valor de mercado, então você já tem um ganho financeiro nisso tudo, e depois você coloca uma construção dentro dessa propriedade. Quer dizer, você está aumentando exatamente o ganho financeiro desse processo. Então, todo esse caminho de abertura até finalização, a gente acaba fazendo. Então, se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, fica meus contatos e estamos aqui disponível para vocês. Estou na Flórida, quiser vir passear aqui para a Flórida também, antes de fazer qualquer coisa disso, recomendo. Vamos passear, vamos pegar o carro, vamos fazer um chamado bootcamp, que ia ao mercado e ver exatamente esses cenários todos, tanto de construção ou como propriedades que a gente já comprou nesses modelos, por exemplo, o que aconteceu e qual foi a rentabilidade disso tudo, acho que é importante, porque nada mais do que você realmente estar em loco para você ver. Você já veio para cá, né, Raquel? Você já veio muitas vezes aqui para os Estados Unidos para fazer esse tipo de experiência e vale super a pena. E aí você consegue tomar uma decisão mais formada de investimento fora do Brasil, né? Com certeza, e Tampa é um lugar maravilhoso e eu acho que sempre tem as oportunidades, e mesmo com essa questão de furacões, etc., é extremamente seguro investir, porque você tem os métodos construtivos e você tem também a parte de seguro, que nos Estados Unidos é algo que te deixa muito mais literalmente seguro de fazer negócio, né? Porque o seguro é muito importante e dá muita segurança para o investidor, porque se o banco está segurando a propriedade, é porque a propriedade realmente é, é, é segura, está respeitando todos os métodos construtivos, etc. Mas, Alexandre, obrigada mais uma vez aí por participar do nosso podcast, não percam, a gente vai estar aí sempre com vocês, trazendo notícias e informações sobre o mercado imobiliário. Obrigada, Alexandre, até uma próxima.